Antes de entrarmos em oração, quero te convidar a desacelerar por alguns instantes. Respire fundo. Silencie o que está ao seu redor e prepare o seu coração, porque este não é apenas mais um momento religioso, é um encontro. Quando abrimos espaço para a palavra de Deus, algo começa a ser alinhado dentro de nós. A mente se aquieta, o coração se abre e a alma passa a ouvir com mais clareza. A Bíblia nos revela um Deus que se importa profundamente conosco. Um Deus que sente, que cuida e que zela. E quando as Escrituras dizem que Deus é zeloso ou ciumento, não estão falando de insegurança humana, nem de egoísmo. Estão falando de um amor santo, puro e protetor. Um amor que não aceita dividir o nosso coração com aquilo que nos destrói aos poucos. Deus conhece tudo o que tenta ocupar o lugar dele na nossa vida. Ele sabe que sucesso, status, bens, reconhecimento ou até pessoas nunca poderão preencher o vazio que só ele pode preencher. Por isso, seu zelo não é controle, é proteção. É o cuidado de um pai que vê perigos que nós ainda não enxergamos. Ele não nos chama para perto porque precisa de nós, mas porque nós precisamos dele. Quando Deus diz para não colocarmos outros deuses à sua frente, ele está, na verdade, nos livrando de correntes invisíveis. Ídolos sempre prometem muito e entregam pouco. Eles exigem esforço, tempo e sacrifício, mas nunca oferecem descanso verdadeiro. Deus, ao contrário, entrega a si mesmo. Ele traz vida onde havia cansaço, paz onde havia confusão e esperança onde tudo parecia perdido. Esse é o Deus que agora nos convida a permanecer em sua presença. Um Deus que ama demais para nos deixar seguir caminhos que nos afastam da vida plena que Ele planejou. Se essa verdade falou com você, escreva nos comentários: Deus é meu refúgio. Esse amor zeloso de Deus se revela de forma ainda mais profunda quando olhamos para Jesus Cristo. A Bíblia nos mostra que o Pai não apenas falou sobre amor, Ele o demonstrou de maneira concreta. Jesus veio ao mundo, viveu entre nós, enfrentou nossas dores, nossas tentações e nossas limitações, mas permaneceu sem pecado. Ele conheceu a rejeição, o cansaço e a injustiça. Tudo isso para cumprir um propósito maior. A cruz não foi um acidente da história, nem apenas um símbolo religioso. Foi uma decisão de amor. Jesus não entregou sua vida porque nós merecíamos, mas porque estávamos quebrados, feridos e distantes. Ele assumiu o peso que não era seu para que nós pudéssemos receber uma graça que jamais conseguiríamos conquistar sozinhos. Na cruz, ele trocou culpa por perdão, condenação por esperança e morte por vida. E a história não terminou ali. No terceiro dia, o túmulo ficou vazio. A morte não conseguiu detê-lo. O poder do pecado foi vencido. A ressurreição de Jesus é a prova de que nenhuma situação é definitiva quando Deus está presente. Ela nos lembra que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus ainda está trabalhando. Por causa disso, nossa fé não se limita a este mundo. Existe uma promessa que vai além do agora. Existe vida eterna. Existe redenção. Existe um futuro preparado por Deus para aqueles que confiam em Ele. Essa esperança muda a forma como enfrentamos a dor, como lidamos com o medo e como caminhamos mesmo em dias difíceis. Jesus venceu para que você não precise viver derrotado. Ele vive para que você viva com propósito, coragem e confiança, mesmo em meio às lutas. Se você crê que Jesus é sua esperança viva, escreva nos comentários: eu confio em Jesus. A palavra de Deus também nos lembra de verdades que nem sempre são fáceis de ouvir, mas que são necessárias para uma fé madura e consciente. A Bíblia fala claramente sobre a eternidade. Ela nos ensina que esta vida é passageira, mas que aquilo que fazemos aqui ecoa para além do tempo. Existe um céu preparado por Deus, mas também existe um juízo que um dia alcançará toda a humanidade. Cada um de nós, sem exceção, estará diante de Deus. Não apenas para prestar contas do que fez, mas também das intenções do coração. Deus não vê apenas atitudes externas, Ele conhece pensamentos, motivações e escolhas feitas em silêncio. Isso não deve gerar medo paralisante, mas consciência e responsabilidade espiritual. A vida passa rápido, os dias correm, as prioridades se confundem. Muitas vezes, adiamos decisões importantes. Mas Deus, em sua misericórdia, nos dá hoje.
Ele nos concede tempo para refletir, para mudar de direção e para viver com propósito. Cada amanhecer é uma nova oportunidade de alinhar o coração com aquilo que realmente importa. Viver com a eternidade em mente muda tudo. Muda nossas escolhas, nossos relacionamentos e a forma como lidamos com o sofrimento. Quando entendemos que este mundo não é o fim, aprendemos a valorizar o que é eterno e a não nos prender ao que é passageiro. Deus nos chama a uma vida que vai além da sobrevivência. Ele nos chama a viver de forma intencional, com os olhos voltados para o que não se perde. Hoje é o tempo de ouvir a voz de Deus. Hoje é o tempo de responder ao chamado. Amanhã não nos pertence, mas o agora está em nossas mãos. Se você deseja viver com o coração alinhado à eternidade, escreva nos comentários: eu escolho o caminho de Deus. Mesmo crendo nessas verdades, existe algo que muitas vezes passa despercebido. Deus não nos chama apenas para acreditar, mas para crescer. A fé não foi feita para permanecer rasa ou estagnada. A Bíblia nos convida a desenvolver um relacionamento mais profundo, mais consciente e mais vivo com o Senhor. Um conhecimento que não fica apenas na mente, mas transforma o coração. Crescer espiritualmente significa buscar entendimento. Significa desejar conhecer quem Deus é, o que Ele diz e como Ele age. Pessoas sábias não vivem de fé automática. Elas perguntam, observam, aprendem e se aproximam. Não esperam a verdade aparecer por acaso. Elas a procuram. Existe fome no coração de quem ama a Deus de verdade. O problema é que, sem esse crescimento, ficamos vulneráveis. A própria Escritura alerta que muitos se perdem não por falta de fé, mas por falta de conhecimento. Quando não conhecemos a palavra, ficamos expostos à confusão, ao engano e às vozes que parecem boas, mas nos afastam da verdade. Ignorar o ensino de Deus enfraquece a alma e gera instabilidade espiritual. Conhecer a Deus nos dá firmeza. Nos ajuda a discernir o que vem dele e o que não vem. Nos ensina a permanecer de pé quando a vida aperta. Um coração instruído sabe onde se apoiar, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Deus nunca teve a intenção de que seu povo fosse fraco ou perdido. Ele deseja filhos conscientes, maduros e fortalecidos. Buscar conhecimento espiritual é um ato de amor e também de proteção. É escolher não viver no raso quando Deus nos chama para águas mais profundas. Se você deseja crescer espiritualmente e conhecer mais a Deus, escreva nos comentários: quero ir mais fundo. Agora, com o coração alinhado e a mente consciente, é tempo de nos colocarmos diante de Deus em oração. A oração não é um ritual vazio, mas um diálogo sincero com um Pai que ouve, responde e cuida. Quando oramos, entregamos não apenas palavras, mas nossa vida inteira. Levamos a Ele nossos pensamentos, nossas decisões, nossos medos e nossos sonhos. Senhor Jesus, nós nos aproximamos com humildade e gratidão. Obrigado por não nos deixar caminhar sozinhos, por nos ensinar com paciência e por nos corrigir com amor. Obrigado pela Tua palavra, que ilumina nosso caminho quando tudo parece confuso. Obrigado por ser nosso pastor fiel, que nunca abandona suas ovelhas. Hoje entregamos tudo em Tuas mãos. Nossos planos, nossos questionamentos, nossas escolhas visíveis e aquelas que ninguém vê. Pedimos sabedoria que vem do alto. Não há que busca aplausos ou reconhecimento, mas há que nasce do temor do Senhor. Ensina-nos a viver com integridade, mesmo quando ninguém está olhando. Guarda nosso coração contra o engano. Ajuda-nos a discernir o que vem de Ti e a rejeitar aquilo que nos afasta da verdade. Que Teu Espírito repouse sobre nós, guiando nossas palavras, atitudes e decisões. Dá-nos coragem para permanecer firmes, amor para perdoar e força para continuar. Queremos viver uma fé verdadeira, enraizada, profunda e constante. Queremos caminhar contigo todos os dias, confiando que Tu és fiel, bom e suficiente. Recebe nossa vida, Senhor, e faz de nós instrumentos da Tua luz. Se essa oração representa o que está no seu coração, escreva nos comentários. Amém? Eu confio em Deus. Volte sempre para renovarmos juntos nossa fé e esperança. Deus te abençoe. Orações que inspiram.